De Repente Mãe, com Luana Borba. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao De Repente Mãe de hoje. Chegou aquele momento da gente bater um papo franco sobre os desafios da maternidade, de abrirmos o jogo sobre as nossas peculiaridades, porque cada uma de nós sabe os desafios que nós enfrentamos e muitas vezes sozinhas. Às vezes o companheiro não entende, às vezes nem tá junto. Outras tantas vezes não temos mesmo com quem conversar, alguém que possa nos entender. Pois seja muito bem-vinda, porque esse é o nosso objetivo, ser esse espaço de conversa muito franca. E o nosso papo de hoje pode ser um nó na garganta de muitas de nós. Sabe por quê? Cuidar está no DNA da mãe. Mas a grande pergunta é, quem é que cuida da gente? Quem cuida de quem está sempre cuidando dos outros? Esse é um desafio e é o nosso tema de hoje. A nossa convidada enfrentou um desafio enorme ao descobrir um câncer. Portanto, a gente recebe com muito carinho. Dani Veiga, venha para cá, por favor. Estou muito feliz de ver você hoje aqui com a gente. Obrigada pela confiança de contar a sua história. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luana. Nas redes sociais, a Dani é uma ativista sobre o câncer e como vencer o câncer. Porque Sim. Eu penso que são duas coisas muito importantes. A gente falar de prevenção, porque a gente tem que trazer a atenção das mulheres para isso e mostrar que é possível lutar e vencer. Sim. Então você tem duas, dentre tantas outras batalhas que nós mães já temos todos os dias, para vencer. Estou muito feliz de recebê-la aqui. Seja bem-vinda. É um presente. Muito obrigada a você que está em casa. Espero que hoje seja delicioso. O programa já é delicioso, né? Mas vamos começar então do início. Começar falando da sua maternidade. Você teve o Pedro com quantos anos? Eu tive o Pedro, eu estava com 26 anos, né? O Pedro hoje já está com recém-formado, 14 anos. Nossa, que maravilha. E eu descobri o câncer, ele estava com 10. Então, quer dizer, durante 10 anos você teve aquela vida perfeita, uma ascensão meteórica no trabalho, o filho se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, tudo muito lindo, bem casado, o casamento dos sonhos, tudo dando certo. E aí veio uma bomba na tua jornada. Como que você descobriu que estava com câncer? Luana, eu sempre digo que a nossa correria como mãe, como filha, como amiga, como profissional, como esposa, como namorada, às vezes ela exige muito da gente. E aí acaba que você acaba aglomerando funções, né? E sobrecarrega a sua vida. Eu posso te dizer que eu me permiti sobrecarregar, né? A maternidade, ela não é romântica. Nem um pouco. Nem um pouco. E eu acredito que esse programa que você, junto com a sua equipe, estão trazendo, vai abrir muito esse olhar para as mulheres. Porque a gente tem que a maternidade é só linda, mas ela é cansativa muitas vezes. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, para falar que às vezes sobrecarregar não é o caminho mais inteligente e mais saudável. Você deixou de se cuidar, de fazer exames periódicos? Porque eu sei que mãe cuida da agenda do marido, do filho, todo mundo a gente sabe quando é que tem que ir para o médico, o que tem que fazer, mas às vezes esquece da gente mesmo. Isso aconteceu contigo? Eu acredito que eu abri a mão de muitas coisas para priorizar a minha maternidade. Porque eu trabalhava muito, então eu já não tinha muito tempo para usufruir da maternidade. Eu acho que como você, como muitas outras mães que estão em casa, a gente se cobra bastante. Então, naquele tempo vago, às vezes a gente não lembra de dedicar em algum momento um tempinho pra gente. Nem toda mãe tem uma rede de apoio, né? Mas vamos por partes. Você descobriu que tinha alguma coisa errada quando? Não foi indo ao médico? Não foi indo ao médico. Foi sozinha, em casa, deitada, no domingo à noite, vendo TV. E aquilo para mim foi um divisor de águas, né? Porque aquilo ali me forçou a Daniele, que estava super nessa rotina, como muitas mulheres, cuidando da profissão, cuidando do companheiro, cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando da escola, ajudando quando chega em casa nos deveres de casa, porque eu era esse tipo de mãe. Eu saía para trabalhar cedo, né? Eu trabalhava numa distância, um km um pouco longe, então eu acordava muito cedo.
já preparava tudo que meu filho precisava levar para a escola, de lanche, de tudo. No dia, no final do dia, eu já voltava, já buscava meu filho na escola e já vinha naquele desespero para aproveitar, para arrumar a casa, para fazer um jantar, porque muitas de nós também somos, às vezes, a que fazemos o jantar dentro de casa, né? E aí eu ia, de repente, fazer as tarefas com meu filho, e naquele pouquinho de momento que sobrava, é que eu trabalhava e usufruía da minha maternidade. Mas quando eu descobri, aquilo ali forçou eu parar. Então a gente aproveita agora para conversar com você, mãe, que está assistindo a gente. Para um tempinho para fazer o seu autoexame. Porque pode ser que você não consiga marcar uma consulta agora, nessa época de começo de ano, mas faz o seguinte, faz o seu autoexame. Não deixa de fazer isso durante o seu banho. Porque é importante dedicar pelo menos esse momento. Aí você vai me dizer, Luana, mas a gente, depois que a mãe não toma banho sossegado, eu sei disso. Um dia desse eu estava tomando banho, o Vinícius chegou, mãe, foi umas 3 vezes enquanto eu tomava banho, que ele queria saber se tinha algum vilão por lá. Então a gente vai passar por isso, mas tem que ter um tempinho para a gente se conhecer e perceber alterações que apareçam no nosso corpo. É pela nossa saúde, pela nossa vida e dos nossos filhos, porque se a gente não tiver, quem cuida? Essa pergunta passou muito pela sua cabeça quando você descobriu, percebeu que tinha alguma coisa diferente, porque antes da gente ir ao médico, 1000 coisas passam pela nossa mente. Passou isso pela tua cabeça? Se for alguma coisa grave, quem vai cuidar do meu filho? Luana, eu digo que o que me deu forças para eu lutar pela minha vida foi o meu filho. Porque naquele momento, assim como muitas mães que estão em casa assistindo, eu sou mãe de uma criança de filho único. E aí, naquele momento, eu ficava pensando, nossa, se algo acontecer comigo, como vai ficar meu filho? Sabe, aquilo ali me abriu um aprendizado tão gigante para que é realmente o que tem valor na vida. Eu sei que muitas vezes a gente quer a nossa progressão na carreira, a gente quer dedicar a nossa vida para um estudo, porque às vezes a gente não está contente com o mestrado, a gente quer outra coisa. Às vezes a gente não está contente com a nossa vida, então a gente, por exemplo, eu, ao contrário de muitas mães que eu até admiro hoje, que dedicam algum tempo, por exemplo, para fazer um treino, a minha realidade não era assim. Eu não achava mesmo tempo para mim. Eu não conseguia administrar meu tempo a ponto de me cuidar. Então eu estava acima do peso, sedentária, cansada, fadigada de uma rotina. O meu cérebro, eu ia dormir, mas eu lembro que naquele momento da minha vida, o meu cérebro funcionava até o momento de eu apagar. E aí no outro dia eu disse, nossa, já amanheceu. Como se nem tivesse descansado, né? Como se não tivesse descansado. E assim são muitas mães que estão em casa. E aí é importante até a gente trazer os detalhes da tua história, porque assim, o que o INCA estima é que a maior parte dos casos, né, de câncer de mama, que inclusive o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres, acontece em mulheres com mais de 50 anos. Só agora, no ano que terminou, em 2024, foram cerca de 74 mil novos casos. Sim. Mas a maior parte mulheres com mais de 50. Quando você descobriu, você tinha quantos anos? 34. Quer dizer, já é uma excepcionalidade. Você, numa outra condição, talvez tivesse visto a reportagem e nem tivesse pensado em fazer o autoexame, né? Jamais, não tinha isso na tua rotina. Jamais. E aí, quando se confirmou que era um câncer, como que foi, primeiro, a tua identificação enquanto mulher com esse novo momento? Porque o câncer de mama, ele tem algumas situações que são muito marcantes para a mulher. Primeiro, muitas vezes leva à extração completa da mama, que é um sinal para a gente da feminilidade. O cabelo, que é para a gente outro grande sinal da feminilidade, mexe com a nossa estética, mas mexe muito com a nossa parte emocional. Como é que foi para você, mulher, se identificar nesse momento da descoberta da doença? Luana, eu digo que naquele momento que você descobre o câncer, você vê realmente o que você tem de significado na vida. O cabelo vai embora, como você disse. Eu sou um caso e um exemplo. Eu já retirei 4 vezes a mama. Como assim? Devido à condição do tratamento. Quer dizer, tirou uma parte, depois tirou outra parte? Eu tirei a primeira vez a mama, o nódulo apenas, que foi o caroço. Mas depois disso eu precisei ser mastectomizada radical. Então essas mamas que estão aqui hoje são próteses de silicone.
as mamas que eu tinha foram retiradas total. E aí depois, por complicações devido ao tratamento, eu precisei tirar mais 3 vezes essas mesmas mamas, porque elas inflamavam, meu corpo se autoinflamava. Você teve rede de apoio quando você descobriu? Eu acredito que foi transformador para mim, porque eu tive rede de apoio. O seu companheiro entendeu? Eu sou uma defensora do que é rede de apoio. E é muito bom você tocar nesse assunto. Porque quando a gente fala de rede de apoio, a gente sempre vai para o companheiro. O companheiro não é rede de apoio, né? Então... Na técnica, ele faz parte do contexto já e pronto. Eu faço parte de uma estatística onde 70% das mulheres são abandonadas emocionalmente. Então, às vezes, você tem o seu companheiro lá dentro, mas ele não corresponde ao que você passa naquele momento. Então, quem vai ser sua rede de apoio? Será realmente que todas as vezes os nossos companheiros são a nossa rede de apoio? No meu caso, assim como muitas mulheres já comprovadas, né, por todos os estudos, mulheres são amparadas por outras mulheres. Quem te amparou? A minha mãe e a minha tia. Minha mãe Alice, que deve estar assistindo agora, e a minha tia Eliana, que é maravilhosa, as duas maravilhosas. Então, realmente, a minha rede de apoio, além de alguns amigos, mas a rotina, sabe aquela que você está careca, que você está indisposta, que você tem ânsia, que você tem vômitos, que você não tem força nos seus ossos para levantar da cama e alguém te levanta da cama para te dar um banho para você não ficar até outro dia suja? Essas foram as minhas mães e a minha tia. Agora, a gente está falando muito da Dani mulher, que ainda bem contou com essa rede de apoio, apesar de um abandono emocional, que isso também Sim. fere de uma forma muito profunda. Sim. Agora, e como que a mãe Dani lidou com tudo isso? Porque o seu filho, na época que você descobriu, tinha o quê? 10 anos? 10 aninhos, sim. Como foi que você contou para o Pedro? Ai, essa é a melhor parte, gente, porque eu sou muito apaixonada por essa história. E é por isso que eu trouxe esse livro, que poucas mães conhecem, tá? Se chama Mamãe Tá Careca, da Cecília Esteves. E eu sempre fui muito cuidadosa... Ai, me dá aqui para ficar mostrando enquanto você está falando. Eu sempre fui muito cuidadosa de como... ser resiliente para o que a gente está passando na vida. Não foi diferente com meu filho Pedro, tá? Mamãe tá careca, tá aí. Eu não queria simplesmente deixar os tufos de cabelo que já estavam caindo, caírem total e desprevenir o Pedro a ponto de abalar ele emocionalmente. Eu sempre fui aquela mãe que, apesar do pouco tempo com a maternidade, eu era do tipo de colocar uma mochilinha na costa e fazer coisas com meu filho. O que será que se passa na cabeça de uma criança quando vê que a mãe dela pode partir? E aí eu disse, bom, eu preciso ter uma ótica diferente para o Pedro em relação ao câncer. E aí foi quando eu achei esse livro, que se chama Mamãe Tá Careca, e a gente foi lendo juntos como que essa mãezinha adoeceu no processo e como que ela deu a volta por cima nessa jornada, junto com o apoio do filhão ao lado. Pois é, abrindo uma página aleatória aqui que tem um diálogo muito interessante, que diz assim, na semana que vem eu vou tomar o remédio pela primeira vez. Daí temos que esperar uns 20 dias para ver se o cabelo vai cair ou não. Eles continuaram o almoço meio quietos, cada um olhando disfarçadamente para a mãe, tentando imaginar como ela ficaria sem cabelos. Era tudo tão esquisito, essa bolinha deveria ser como um mal mesmo. Emociona, né? Nossa, muito. E aí você contou depois que leu o livro. Eu fui lendo com ele. Eu acredito que ler com ele fez com que ele fosse entendendo. No entanto, que quando chegou uma parte, ele dizia assim, mãe, a senhora está com câncer, né? Ele chegou à conclusão. Ele, porque ele já estava lendo comigo. Enquanto meus tufos e a caída eu já vinha cobrindo com alguns lenços, né? Gente, essa história foi tão emocionante na época que a gente estava ali em maio de 2021, saindo daquele grande boom, né? Porque a gente teve em janeiro aquele boom de oxigênio na nossa cidade. Então, a nossa cidade emocionalmente estava um caos, com todas as perdas que houveram. E a gente estava ali em maio, mais ou menos. E a escola, as crianças estavam remotamente nos estudos. E a escola, a diretora da escola, soube que eu estava lendo, contando a minha história para o meu filho. E ela fez, uma época, uma live para que eu contasse esse exemplo para as mães. Que existem algumas mães que têm problemas muito maiores do que outras mães.
e às vezes a gente fica tão aterrorizada com a nossa rotina. Olha, inclusive a gente foi para a internet, sempre durante a semana nós falamos sobre a temática que nós vamos trazer no domingo. E aí eu fiz uma enquete perguntando, mãe, pode adoecer? E aí 35% disseram sim. Não sei se eram mulheres todas, né? Mas 65% disseram não, porque infelizmente essa é a realidade. Mãe parece que não pode adoecer. E aí eu te deixo essa pergunta. Se a sua mãe adoecer, você que é mãe, como você está preparada para no caso de uma doença? Porque se a mãe é quem cuida de todo mundo, como é que fica a casa? De pernas para o ar? Pois durante a semana eu fui para as redes sociais para perguntar das mulheres que nos acompanham, né? Mãe pode adoecer? Como é que vocês lidam em casa quando ficam doentes, quando não têm condições de dar todo aquele suporte para os filhos? E as respostas foram incríveis. Tem a Edneia que diz, tem a super força, nem doença derruba. Mãe é abençoada por Deus, é mesmo, Edneia? A Elisiete disse, tem que ser forte. A Jennifer disse, só Deus mesmo, amiga, para nos dar força, porque não é fácil. E a criança não entende. A Anne disse, eu fico desesperada, só quem é mãe mesmo para saber. A Lávida disse o seguinte, procuro saber tudo o que está acontecendo, mesmo doente, né? E passo todas as informações de como são feitas, mas eu fico sempre de olho. E aí a Catiane pergunta, e mãe adoece? Esse luxo não é para as mães. Pois a nossa convidada de hoje, Daniele Veiga, é um grande exemplo. A Daniele descobriu um câncer, o filho tinha 10 anos à época, ela encontrou uma forma muito lúdica de contar para ele o que estava acontecendo. Daniele, ele entendeu, ele absorveu, como é que foi para você esse momento? Porque até teve uma mãe que disse assim, às vezes as crianças não entendem, a Jennifer, né? O Pedro entendeu? O Pedro me surpreendeu, Luana. Eu acredito que a gente às vezes subestima a nossa própria criação, a própria forma como a gente está inserindo esses serizinhos no nosso universo. E ele me surpreendeu porque às vezes que eu estava deitada, ele ia lá comigo e ele dizia assim, de atitude mesmo, sabe? Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Cuidando de você. Cuidando de mim, sabe? Eu lembro que uma vez eu tive uma crise de vômitos, né? Ali por causa da quimioterapia. E só estávamos, como muito da rotina, eu e ele. E aí ele ligou para a avó dele, disse, vó, corre, porque a mamãe está passando mal. Estavam só vocês dois em casa? Só nós dois em casa. Ainda hoje são só vocês dois em casa? Sim, somos só nós dois. O relacionamento que eu tinha não sobreviveu a essa doença, como eu disse, né? 70% das mulheres não sobrevivem ao relacionamento. Hoje eu namoro outra pessoa, me permiti, porque mães namoram, tá aí um próximo tema, mães namoram. Isso é importante, porque às vezes as mães acham que acabou a vida sexual, a vida amorosa, porque são mães. Eu vou dizer, não é fácil, porque eu também vivi um pouco desse tabu, tá? Mas é importante a gente entender que a mulher continua viva. Isso é muito importante. Exatamente. Mãe, gente, é um título, mas mãe continua sendo uma mulher. Mas você sabe que é muito curioso isso, até eu cheguei a comentar com você nos bastidores, porque a gente olha as mulheres por fora, mas não entende muitas vezes esses desafios. E é por isso que a gente traz aqui ao programa essas temáticas, porque são desafios de uma experiência universal, mas são desafios muito particulares. Sim. E às vezes nem dentro de casa a gente consegue essa abertura, né? Às vezes não tem uma outra mãe que vive exatamente aquele problema ou aquele dilema para você contar o que está acontecendo. E muitas das vezes os companheiros também não entendem. Hoje esse teu relacionamento, você acha que consegue suprir essa demanda, entende, te acompanha? Ou, porque agora está mais fácil, agora já está meio caminho andado. Na realidade, eu digo que eu jamais quero adoecer novamente, né? Porque eu ainda estou em segmento do tratamento. Eu fiz 10 cirurgias recentes, agora em... Nossa, em 3 anos? 4 anos? 4 anos, sim. 10 cirurgias. Nossa, que guerreira. Então, eu acredito que passar por essa experiência com um companheiro, a gente só vai conseguir saber vivendo aquela experiência. Mas, sabe, eu lhe digo que tudo que eu vivi, desde quando eu o conheci, quando eu estava com cabelo ralinho,
que inclusive eu dizia para ele que era estilo Joãozinho, porque naquele primeiro momento eu não falei que eu tratava um câncer. E um companheiro, um homem, aceitar esse tipo de mulher que está ali no tratamento, para mim já me demonstrou sabe, eu digo, nossa, eu quero ficar aqui nesse caminho. Você sentiu preconceito durante essa jornada? Muito. Um dos vídeos que eu fiz, que eu postei na internet, foi falando que câncer não pega. Ah, eu achei lindo, inclusive a gente vai botar depois para vocês assistirem. Roda aí, que é muito legal isso para entender que câncer não pega. Vale a pena ver. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. E aí você vai usando a internet para dar uma quebrada nesses mitos que existem ainda sobre a doença, né? Exatamente, porque assim, foi a forma que eu tive de colocar para fora, em tempo que eu curava outras pessoas, eu me curava. Né? No primeiro momento, lá em 2021, poucas mulheres falavam sobre essa doença e colocavam a carequinha tapa, como hoje a gente vê várias amigas. Colocou, a mulher já está na internet no outro dia, postando a quimioterapia. Lá em janeiro de 2021, não era assim, nós não tínhamos tantas mulheres fazendo esse movimento. Né? Foi se criando ao longo do tempo esse movimento. Então, de alguma forma, eu percebi que as pessoas queriam ver aquele tipo de vídeo. Elas queriam entender, nossa, como que essa mulher, por exemplo, quando eu dançava após 5 dias de ter feito quimioterapia, porque eu queria extravasar todas aquelas toxinas que estavam ali me fazendo mal. E as mulheres falavam, nossa, isso você me incentivou hoje porque eu estava com preguiça de treinar. Que tudo. E aquilo ali, né, foi um movimento que só tem crescido, foi um pé no movimento, mas só tem crescido esse movimento. E você nunca teve vergonha? Ou você teve um tempo ainda de maturação para começar a expor isso tudo? Na plataforma do Instagram, eu me preservei. Porque o Instagram é aquela plataforma que a gente tem a nossa tia, a nossa avó, a nossa amiga ali, a vizinha fofoqueira, né, assim? Aí você meio... Mas na outra plataforma tinha pessoas do Brasil todo, as pessoas nem me conheciam, elas não estavam comigo na minha rotina. E aí eu disse, nossa, eu acho que eu preciso trazer para cá isso. E aí foi quando, depois que eu passei mesmo pela programação dos médicos com 10 cirurgias, quando eu me senti um pouco mais confortável para voltar para o mundo, digamos assim, eu digo, acho que está na hora de abrir essa plataforma e as coisas estão acontecendo e eu estou aqui no programa de vocês hoje. Você usou peruca? Usei peruca. Você pode trazer pra gente? A gente pode mostrar? Claro. Porque é um outro tabu, né? As mulheres ficam com o receio de se mostrarem sem cabelos. Sim. Obrigada, Thay. Ela tá meio bagunçada. Né? Essa foi sua primeira peruca? Foi a minha única peruca. Foi a única? Minha única peruca. Eu brinquei muito com os lenços. Naquela época, como eu disse agora há pouco, não era um assunto muito falado. Então, eu fui uma das pioneiras a brincar com os lenços e fazer como se usa um lenço. Então, eu brincava que eu era a Jade do Amazonas, porque eu usava os lenços até o chão. Você sabe, olha, sua peruca é linda, mas seu cabelo é muito mais lindo. Ai, muito obrigada. E assim, de repente você pode estar pensando, mas vocês estão falando de uma forma sobre uma doença muito séria, mas é porque a gente precisa trazer leveza. Sabe por quê? Porque não é uma sentença de morte. Porque se você cuidar da sua saúde, se você fizer o autoexame, se você tiver esse compromisso que muitas vezes nós mães temos com a agenda dos filhos, com a sua saúde, você consegue tratar a tempo. E olha que a gente está conversando com uma entrevistada hoje que tem uma história que ela é fora da curva. A maioria dos casos vai acontecer a partir dos 50 anos. Você, muito nova, já teve o câncer detectado. Mas aí você conseguiu dar uma volta muito interessante nessa dificuldade toda. Mas me fala, em algum momento passou pela sua cabeça o medo de não dar certo tudo isso? Eu nunca tive medo de morrer. Eu acho que isso já é muito particular. Porque as pessoas atrelam ao nome da doença
A morte, inevitavelmente, é cultural, né? Eu nunca tive esse medo de morrer, mas eu tive medo de deixar meu filho sem mãe nesse mundo. Isso me fortaleceu muito. Uma das situações que eu passei durante essa jornada, que apesar de ser pouco tempo, 4 anos, né, ter vivenciado tantas coisas, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiquei com meu corpo queimado, né? Fiquei careca, caiu sobrancelha, caiu cílio, caiu tudo, cai tudo. O cílio cai também? Cai tudo. Luana, cai tudo. Nossa, mas você tá lindona já de novo. Já, a vida vai seguindo e vai se refazendo o ciclo da vida. Gente, E é Deus por isso que eu tô aqui, porque eu queria muito que hoje, quando a sua equipe entrou em contato, eu queria muito que as mulheres vissem que se você tá aí do outro lado, doentinha, mãe, aguarda, sabe? O processo, ele acontece, mas pra gente atravessar, como eu fiz um vídeo essa semana, pra gente atravessar o mar, a gente precisa passar pelas ondas. Então o processo, ele vai acabar. Nada é para sempre. Então, abraça teu filho. Sabe, eu lembro que eu fui para um shopping aqui, carequinha, botei uma tiara careca e eu perguntei se meu filho estava com vergonha. E ele disse, não, mãe, vamos para o shopping. E eu fazia as coisas dentro da minha realidade, com as pessoas me olhando, mas eu não deixava de viver aquele momento com meu filho. Nossa, você é uma potência impressionante. Você falou pra gente desde o início quanto você é feliz por ter contado com uma rede de apoio. Sim. A sua mãe Sim. e a sua tia. Sim. O que você diria para elas hoje, que você já está numa fase maravilhosa depois de ter enfrentado já muitos perrengues por causa da doença? Nossa, eu vou até olhar para a câmera agora. Olhe para elas. Eu digo que vocês foram assim os anjos. Eu acredito muito em anjos, sabe? Em anjos que o Senhor deixa na terra, sabe, Luana? E eu acredito que cada um de nós temos alguns anjos. Os meus anjos são essas pessoas. A minha mãe e a minha tia realmente são os anjos da minha vida. Que elas souberam entender e me acolher. O acolhimento, gente, ele pode vir de quem você menos espera. A minha tia, ela tem 3 filhos homens, que no período ela deixou, já eram adultos, tá tudo bem, mas ela disse, é como se ela dissesse naquele período assim, se cuidem, se virem, porque eu tô indo cuidar dela. E isso é uma rede de apoio especial. A minha mãe, Luana, ela teve dificuldade de aceitar que eu adoeci. E isso acontece com muitas mães, né? Muitas mães não conseguem eu acho que seria assim com a gente também, com os nossos filhos, né? Se de repente descobrisse alguma doença tão séria como essa, eu acho que a estrutura não tem como a gente explicar o que a pessoa sentiria. A minha mãe, ela teve uma dificuldade muito grande, mas eu sou muito do que ela é. Ela se vestiu de coragem e ela foi com medo mesmo. Sabe aquela frase, vai com medo mesmo? E ela foi com medo mesmo e veio ser minha rede de apoio até hoje, sabe? Eu sempre tive essa relação, mas eu acho que fortificou ainda mais essa nossa relação. Eu sou muito abençoada de... Então vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir o que a rede de apoio tem para dizer para a Dani também? Falar da Daniele Veiga é algo muito importante, porque a Daniele Veiga, minha sobrinha, é uma mulher muito forte, determinada, corajosa. Tem lutado contra essa doença desde 2021 com muita garra, muita determinação, muita coragem. E tem inspirado muitas pessoas porque ela é uma pessoa que vai além do problema. Quando ela descobriu o câncer, ela foi corajosa para procurar desvendar o que realmente estava acontecendo e acabou fazendo descobertas incríveis que ajudam não só a ela, mas toda a família e todas as pessoas que acompanham hoje o trabalho dela, porque isso acabou se tornando um trabalho, um propósito de melhoria, de mudança, de transformação de vida. A Daniele vai além de qualquer barreira para descobrir o que é preciso para melhorar.
Dani, você é inspiração para muita gente, para quem está à sua volta e para quem assiste os seus vídeos, para quem se encoraja com você. Eu imagino que para o seu filho também seja um grande orgulho ter essa mãe lutadora. E é muito importante que a gente traga esses exemplos, sabe? A Cris Chagas diz assim, mãe adoece, mas se vê doente porque não pode descansar em casa com o filho, o marido trabalha fora, tem que dar um jeito. A Lili diz, eu aqui em casa, quando eu fico doente, não tem jeito. Tenho 2 pets, inclusive, que valem por 10. Então, tem muita gente que diz assim, a mãe não pode se dar esse luxo. Mas você vem mostrar que, assim, realmente não é fácil. Mas é possível vencer quando você encara de frente. Luana, você percebeu que 90% das respostas que nós tivemos aí, culturalmente, o quanto a gente precisa evoluir, porque a mãe, ela se sente insubstituível. E é por isso que nós temos tantas mulheres adoecidas, emocionalmente, espiritualmente. Mulher, você que está aí do outro lado, mãezinha, se permita ter o seu momento. Sabe, aquele momento na semana que é seu. Você acha que a doença transformou você? Totalmente, totalmente. Quando eu digo se permitir, algumas mulheres vão encontrar a libertação da rotina de sobrecarga indo ao salão fazer o cabelo e a unha. E tá tudo bem para essa mulher. Outras vão à igreja, naquele momento só dela, tratar o espiritual dela. E tá tudo bem também. E outras irão fazer outras atividades, uma dança, sabe? Uma yoga, um passeio com a amiga na Ponta Negra, só aquela 2 horinhas para ela. Então eu acho que esse é o principal recado que eu quero dizer, porque eu me fadiguei e eu fui estudar sobre isso. Então o que eu trago é com propriedade de quem buscou estudar para dizer que nós somos mães e nós somos felizes sendo mães, mas nós não deixamos de ser mulheres. Você hoje consegue ter esse tempo para você? Eu acredito que hoje eu me priorizo 90%, sabe, em relação a muita coisa na minha vida. Você tem grandes sonhos profissionais? Eu acredito que a gente nunca deixa de sonhar, sabe, com tantas coisas que a gente quer realizar. Mas eu sempre tento estar atenta aos sinais de que, como que eu tô mentalmente, espiritualmente. Eu só consegui, Luana, caminhar nessa jornada desafiadora porque o tempo todo eu fiquei buscando ficar atenta aos sinais da minha vida, do meu corpo, do meu espiritual, da minha mente. Porque se eu voltasse a querer ser Mulher Maravilha para todos ao meu redor, possivelmente eu teria ficado pelo caminho, como a gente tem um ranking muito grande de mulheres que ficam. Você se sentiu no fundo do poço alguma vez? Certamente, certamente. E o que te tirou? A fé, em primeiro lugar. E quando eu falo fé, é fé num ser superior, aqui independente de quem acredita, né? Eu acredito em Jesus mesmo. A fé na vida, porque a vida é boa. A fé de que eu vou ver meu filho crescer. Você poupou o seu filho de alguma parte assim, mais tensa da sua doença, Não. do seu tratamento? Não. Eu acho que isso foi tão admirável quanto surpresa para tantas mulheres. Porque como mães, a gente tem aquele hábito de leoa, de proteger e de blindar. Mas a vida não vai blindar as coisas que eles vão passar. As pessoas que convivem com meu filho, as mães dos coleguinhas dele, dizem assim, nossa, ele é tão maduro para a idade dele. Sabe, ele não tem a rebeldia de que a minha mãe adoeceu. Muitos filhos ficam rebeldes. Por que minha mãe? Por que não a mãe do fulano que é uma má mãe? O meu filho não tem isso. A gente muitas vezes não entende o que está acontecendo à nossa volta. Mas você é uma força tão grande
que você conseguiu trazer tudo isso como uma mãe leoa. Sim, Como uma mãe super-heroína, sim. sim. E eu só quero deixar o recado para você que nos assiste, que a gente não está romantizando nada. A gente só está te mostrando um exemplo de quem venceu, porque ela é real. Então, passou por todos os maus bocados, e talvez ainda passe, mas está aqui mostrando que é possível. Então, entenda, não é romantizar, é acreditar. É isso. Estou muito feliz que você veio aqui, muito feliz de te conhecer. Sucesso para você. Eu sabia que ia ser especial, Luana. E foi muito, muito especial. Sucesso para você na sua jornada, que você continue transformando vidas. E eu te admiro demais, porque você está sendo um divisor de águas para as mães. As mães precisavam ser ouvidas, gente. Parabéns, Obrigada, Luana. obrigada. A sua equipe, a você, todo mundo. Obrigada, obrigada. Gente, olha que delícia a gente poder contar uma história como essa de força, de resignação. Porque ser mãe é isso. Então, que você, mãe, tenha uma semana linda. E se você perder algum detalhe, ou se você quer contar essa história para outras pessoas, passa no nosso canal no YouTube, Pod.derrepente-mãe, que lá a gente tem todos os episódios dessa e da primeira temporada também. E acompanha a gente nas redes sociais, que a gente já vai dando spoilers dos próximos assuntos. Estou te esperando no próximo domingo. Boa semana para você. Você assistiu De Repente Mãe com Luana Borba.